A história começou quando o relógio esquisito grudou no pulso dele vindo lá do infinito. Agora tem poderes e com eles faz o bem, é o Ben 10. Você com certeza se lembra dessa abertura, certo? Já que é um dos maiores cartoons já feitos. Mas bem, você conhece toda a história de Ben 10 clássico? Se não, hoje você vai entendê-la do início ao fim. Desde o passado do Vomax, de onde veio o Omnitrix, seus segredos e muito mais. Então, vamos para o vídeo. Vamos alguns milhares de anos no passado e conhecer Asmut, um galvaniano conhecido como o ser mais inteligente de todas as galáxias. Mas como todo bom cientista, ele nunca estava satisfeito com suas invenções e sempre tentava ir além. Sua namorada, Zenith, que era tão inteligente quanto ele, fazia de tudo para que Asmut pudesse sair um pouco do seu laboratório para ver o mundo. Então, certo dia os dois pombinhos tiveram uma noite de descanso e fizeram um jantar romântico ao ar livre. Porém, enquanto observavam o céu, Asmut acabou se inspirando para criar uma espada, que no futuro se tornaria mais forte do mundo, sendo capaz de cortar até a realidade. Zenith, por sua vez, não ficou nem um pouco feliz com a criação de seu namorado, pois isso certamente traria problemas no futuro. Com isso em mente, depois de avisá-lo dos perigos, ela foi embora para sempre. E bem, assim como ela disse, houve uma guerra onde um cavaleiro roubou sua espada e a usou para destruir por completo seu planeta. Então, vendo a bagunça que ele causou, Asmut pegou sua espada de volta e jurou nunca mais dar ela a ninguém. Mas alguns anos se passam e ele ficou intrigado com um certo planeta, a Terra, que naquela época era o lugar que estava sendo atacado por monstros alienígenas e sendo completamente erradicado. Dito isso, vendo que eles não tinham poderes para se defender, ele desceu até a Terra e emprestou sua espada para George, um cavaleiro imortal. Então, graças à sua ajuda, a humanidade conseguiu sair vitoriosa desse conflito. Porém, George não devolveu sua espada. E a partir desse momento, a organização Cavaleiros Eternos passou a existir, com a missão de proteger a Terra dos aliens. Depois disso, Asmut passou para sua próxima criação, que foi o Omnitrix, um relógio que carregava o DNA de todos os seres alienígenas do universo, que ele iria utilizar para trazer paz e unir todas as raças diferentes, como uma forma de se redimir pelo que fez no passado. Com o passar dos anos, enquanto Asmut criava seu relógio, a Terra conseguiu ter uma grande evolução em sua tecnologia para lutar contra os alienígenas. Dito isso, nos anos 70, teve a criação de uma organização chamada Encanadores, que protegia a Terra e explorava o espaço sob o comando do presidente George Washington. Em 1962, Max Tennyson teve sua primeira aparição, como um piloto das forças aéreas que tinha o sonho de ir para a Lua. E em um certo incidente ele acabou salvando uma mulher alienígena chamada Verdona, que estava sendo perseguida por outro alien. Então, depois de conseguir escapar com segurança, Verdona acabou se revelando sua verdadeira forma a Max, e os dois ficaram perdidamente apaixonados um pelo outro. Ela ser a avó de Gwen explica de onde surgiu os poderes da menina. Os dois acabaram tendo dois filhos, Cal, que é o pai de Ben, e Frank, que é o pai de Gwen. Porém, depois que as crianças cresceram, ela acabou tendo que voltar ao seu planeta por motivos desconhecidos. Após esse acontecido, Max acabou sendo convidado para se juntar aos Encanadores. Eventualmente, dentro dessa equipe, nosso grande avô participou de diversas missões junto de seu parceiro, Devin Levin. Em uma dessas, os dois tiveram que lutar contra um poderoso criminoso chamado Ragnarok, onde infelizmente Devin acabou se sacrificando para dar a Max uma chance dele pegar uma arma e derrotar seu oponente. Com isso, Devin acabou perdendo sua vida nos braços de seu amigo, e seu último pedido foi para que ele ficasse de olho em seu filho, Kevin, que assim como ele, tinha capacidade de absorver qualquer energia ou DNA para seu próprio corpo. Em meio às suas missões, ele também conheceu Shailene, que fazia parte dos Encanadores, e acabou tendo um caso com ela, depois de cumprir a missão de capturar o infame Vilgax. Bom, depois disso, Asmut finalmente terminou de construir o Omnitrix, e decidiu mudar para o melhor encanador existente, Max Tennyson. Então ele deu para Shailene a missão de ser a transportadora e entregar às mãos de Max a sua invenção. Porém, como nem tudo são flores, ela acabou sendo atacada no meio do caminho por Vilgax, que havia conseguido escapar da sua prisão. Vendo que não conseguiria escapar junto do Omnitrix, Shailene decidiu enviar apenas o relógio para as coordenadas onde Max estava. Porém, enquanto estava caindo, o relógio sofreu uma mudança repentina em sua direção, causada por Ben Tennyson de uma outra realidade. É um pouco confuso, mas durante Ben 10 Omniverse, o professor Paradoxo analisou todos os futuros alternativos daquela realidade, e percebeu que, sem dúvidas nenhuma, o melhor futuro seria aquele em que Ben se encontra com o Omnitrix no lugar de seu avô. Então, com a ajuda de Ben 10 de Omniverse, ele usou o bola de canhão que mudou a direção do relógio. Intrigado com aquele meteoro que caiu em sua direção enquanto ele caminhava sozinho pela floresta, Ben decidiu ver o que era. Se surpreende ao descobrir que na verdade era um relógio, que imediatamente se agarra em seu pulso, dando assim início a toda a sua história. Inicialmente aquilo acabou pegando o garoto de surpresa, mas logo ele pôde perceber que com a ajuda daquele relógio, ele poderia se transformar em alienígenas com poderes únicos, e como seu test drive ele acabou se transformando numa bola de canhão.
Depois do choque inicial, Ben, sendo o garoto que ele é, fica animado com a possibilidade de se tornar um grande herói. Porém, não seria nada fácil, pois Vilgax havia conseguido rastrear onde o Omnitrix tinha caído e enviou alguns soldados atrás dele. No entanto, contando com um pouco de sorte, Ben faz a sua segunda transformação, dessa vez para o diamante, e consegue derrotar seus capangas. Então, a partir desse ponto, Max e seus netos passaram o verão inteiro enfrentando desafios e vilões. Ben Tennyson ainda é um garoto inconsequente, porém, com o passar dos dias, ele começou a perceber a tamanha responsabilidade que era portar o Omnitrix, já que logo após algumas aventuras bancando o herói, Vilgax continuou firme com a sua ideia de ir atrás desse relógio, dessa vez enviando 3 soldados formidáveis atrás dele. Dito isso, após uma batalha terrível com Ben, nós descobrimos que um desses soldados era na verdade Tetrax, que surpreendentemente não era um inimigo, mas sim um aliado habilidoso, que inicialmente não gostou nem um pouco do jovem garoto, já que ele era arrogante, mimado e muito mais. Além do fato de que também ele lutava usando apenas a força bruta, sem nenhum pingo de estratégia. Então, após a sua ajuda, Ben enfim entendeu que cada alien tem sua forma de lutar, e a força bruta não seria suficiente para derrotar inimigos mais poderosos. Esse encontro sem dúvidas foi uma chave fundamental para nosso garoto compreender que, apesar de ser uma bênção carregar o poder do Omnitrix, ele poderia muito bem se transformar em uma maldição caso ele não tomasse cuidado. Outro ponto importante da história é sem dúvida o seu encontro com Kevin Levy, um garoto arruaceiro que usava seus poderes herdados de seu pai para roubar pela cidade. Inicialmente, Ben acabou ficando impressionado com esse espírito livre de Kevin e se juntou a ele, mas com o passar do tempo, nosso garoto percebeu que isso ia completamente contra os seus ideais. Então, quando ele o confrontou, Kevin acabou sem querer absorvendo o poder do Omnitrix, e com isso se transformando em uma espécie de alienígena. Porém, depois de uma bela luta, Ben acabou saindo por cima e o derrotado. Nesse ponto, nosso pequeno garoto já estava animado com o sonho de se tornar um grande herói. Porém, ele acabou descobrindo da pior forma que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, pois em um certo incidente, enquanto ele capturava alguns bandidos, por conta de sua afobação, seu avô Max acabou se ferindo e entrando em coma. Mas no fim das contas, tudo acabou dando certo e Ben sentiu na pele pela primeira vez que suas ações poderiam trazer graves consequências. Bom, depois de recuperar completamente de seus ferimentos, Vilgax foi diretamente para a Terra atrás de Ben e o atacou para conseguir o Omnitrix, onde depois de uma batalha relativamente fácil para o vilão, ele levou o pequeno herói para um laboratório onde tentou tirar o relógio à força, mas por estar conectado ao seu DNA, ele não conseguiu. Nosso grande avô Max, vendo que seu neto foi sequestrado, não poupou esforços para ir salvá-lo. Então, rapidamente, ele foi para uma base secreta e pegou algumas das armas mais poderosas que ele usou no passado e partiu atrás dele. Enquanto isso, Vilgax ainda tentava conseguir o Omnitrix, até que o herói Max apareceu, começou uma luta com ele que por fim acabou sendo derrotado e tendo sua espaçonave destruída no processo. Depois disso, os três voltaram para a Terra e passaram por alguns problemas até descobrirem que a taxa de criminalidade aumentou de uma forma surreal. E o pior de tudo é que esses crimes estavam sendo cometidos por um alienígena parecido com Ben. Porém, depois eles acabaram descobrindo que na verdade era Kevin armando para Ben por conta de sua raiva. Dito isso, os dois começaram a luta em cima de uma ponte que acabou com a vitória de Ben sobre Kevin, mas por ter um coração puro ele acabou poupando e o deixando viver. Essa atitude arrogante do garoto só deixou Kevin com mais raiva, o que acabou causando uma mutação bizarra, fazendo ele tomar a forma de todos os alienígenas juntos e não conseguindo voltar para sua forma humana. Então, os dois continuaram sua luta, onde mais uma vez Ben saiu como vencedor. Mas algum tempo se passa e Kevin volta mais uma vez para confrontar nosso herói. Porém, antes mesmo que eles pudessem dar início à sua luta, eles são raptados por uma nave alienígena e aprisionados em um rig de boxe clandestino, onde eles deviam lutar contra diferentes monstros para sobreviver. Os dois acabaram ficando acorrentados juntos, então decidiram trabalhar em equipe apenas por uma vez para que pudessem sair daquele lugar. Com isso, depois de derrotarem o líder, eles foram em direção da saída, mas Kevin aproveitou essa oportunidade e enganou Ben, tentando tirar a sua vida. Porém, contando mais uma vez com a sorte, ele conseguiu escapar a tempo, deixando Kevin preso naquela nave. Agora nós chegamos na luta final, onde Ben, Gwen e o Vomax descobrem que a base dos encanadores acabou sendo invadida e os criminosos estavam atrás de um objeto que basicamente eles dariam o poder de dominar o universo por completo. Esse grupo era composto por 10 dos mais sinistros inimigos que foram derrotados pelos Tennyson durante todo o desenho. Eles estavam sob o comando de um ex-encanador, que foi expulso da organização depois de roubar equipamentos alienígenas obtidos durante suas missões. Mas bem, graças a todas as aventuras que Ben, Gwen e o Vomax tiveram durante sua jornada, suas habilidades aumentaram de uma forma surreal, além do fato de que eles eram ótimos trabalhando com a equipe. Dito isso, eles conseguiram ganhar daquele grupo de criminosos facilmente. Após isso, durante o filme O Segredo do Omnitrix, lançado em 2007, o relógio de Ben acabou entrando em um modo de autodestruição, enquanto ele estava lutando contra a Animo. Foi nesse momento que Tetrax recebeu um sinal informando o que estava acontecendo com o relógio. Então, vendo que o garoto estava com uma bomba relógio em seu braço, ele decidiu levá-lo ao encontro de Asmuth, pois ele é o único que poderia resolver essa situação. Isso acabou casando perfeitamente com a ideia de Ben, pois eles
estava a fim de descobrir quem era o criador do Omnitrix. Max, por sua vez, não poderia ir, já que ele seria reconhecido facilmente e poderia deixá-los em perigo. Então, Gwen decidiu ir junto de seu primo, mesmo que fosse uma missão onde houvesse uma grande chance de ela perder a sua vida. Ben, por sua vez, obviamente achou que seria muito arriscado levá-la junto, mas Gwen mostrou que mesmo sem ter um relógio ultra poderoso, ela conseguia se defender muito bem. No entanto, isso só durou até o momento em que ela se arriscou para salvar a vida de Ben, sendo devorada por um alien. Ver sua prima sendo devorada bem em sua frente acabou abalando muito o garoto, que se sentia impotente, mesmo carregando o objeto mais poderoso da galáxia. Então, ele rapidamente partiu para encontrar o criador do relógio para que ele pudesse consertá-lo e Ben pudesse ir salvar a sua prima. Porém, ele só não esperava que Asmund fosse um velho arrogante que nem mesmo olhou para ele, mesmo quando ele implorou por ajuda. É verdade que Ben nunca foi escolhido por Asmund, mas mesmo assim, ele criou e trilhou seu próprio caminho, construindo assim o seu legado de herói. Ben ficou extremamente chateado com o acontecimento, no entanto, ele não se deu ao luxo de desistir e continuou procurando uma forma de resolver o seu problema. Foi nesse timing horrível que Vilgax aparece mais uma vez em cena e ataca o garoto e seus companheiros. Asmund ficou impressionado com a força de vontade daquele pequeno garoto, que estava lutando não só por ele, mas sim por todos ali. Então, ele decidiu acreditar nele e lhe dar o poder de derrotar Vilgax mais uma vez, com o poder de um novo alien, o Gigante. Mas o mais importante nem é isso, o importante mesmo é que Asmund deu a capacidade daquele pequeno garoto continuar escrevendo seu próprio destino. Dito isso, com o fim da luta, além de derrotar Vilgax, ele também pôde salvar uma das pessoas mais importantes em sua vida. E é nesse momento que nós vemos aquele pequeno garoto irritante que vivia brigando com sua prima chorar pela primeira vez ao vê-la salvo, criando assim o ponto de partida para a evolução desse garoto que não sabia nada sobre o mundo. Depois de todas essas aventuras, o verão infelizmente acaba, então Ben e Gwen acabam voltando para suas casas. O garoto, por sua vez, passou a frequentar a escola novamente, sem revelar os segredos do seu relógio. Mas infelizmente, aquele lugar acabou sendo atacado por robôs malignos que estavam destruindo boa parte da cidade. Dito isso, depois de derrotá-los, ele partiu imediatamente para sua casa para ver se sua família estava bem. Porém, ele acabou encontrando Vilgax atacando seus pais. Então, sem escolhas, ele acabou revelando seu segredo e se transformando em sua frente. Bom, logo depois de salvá-los, ele acabou se juntando com seu avô Max e Gwen em uma dura batalha contra Vilgax. Até que no fim, eles conseguiram salvar a cidade dessa ameaça e todos acabaram descobrindo o seu segredo. Nessa mesma linha do tempo, 10 anos se passam e Ben, agora com 20 anos, começou a ser chamado de Ben 10.000. E com seus poderes, ele construiu um mundo onde alienígenas e humanos conseguiam viver em paz. Além disso, agora ele é o herói do povo e tem até mesmo uma estátua gigante em sua homenagem. Nesse ponto, ele raramente usava sua forma humana e passava quase todo o seu tempo lutando contra alienígenas do mal, para proteger sua família e o mundo. Gwen, por sua vez, se tornou uma bruxa muito forte. Vilgax ainda tentava roubar o Omnitrix de Ben, mas falhava todas as vezes. E o Vomax continuou a ser o tranquilo Vomax. Mais 10 anos se passam e Ken, o filho de Ben, completou seus 10 anos de idade. Então, seu pai lhe deu um Omnitrix como presente, continuando assim o seu legado. Essa é apenas uma das várias linhas do tempo diferentes, como é o caso de Ben 10 Força Alien e Ben 10 Supremacia Alienígena, que contam histórias com futuros diferentes. Então, se você quiser ver um resumão de alguma dessas outras versões, deixem muito like e comentário nesse vídeo, que dependendo do feedback, eu posso trazer para vocês. É isso, valeu!